A morte em Adão, a vida em Deus. Em Adão, todos morreram. Em Cristo, todos os que receberam se tornaram, fizeram filho de Deus. A morte de Adão, muitos se perderam. A morte de Cristo, muitos foram regenerados, foram salvos, foram perdoados, foram libertos e foram liberados para reinar com ele. Sobre isso nós estamos tratando em Romanos, capítulo de número 5. Depois do verso de número 12, é sobre isso que Paulo escreve à igreja de Roma, dizendo: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, estou usando a versão NVI, Romanos capítulo 1, melhor, Romanos capítulo 5, verso de número 11. Você pode me acompanhar se você tiver disponibilidade. Caso não tenha, fica comigo até o final, pois Deus tem uma palavra outra vez para o teu coração. E se você ainda não é inscrito neste canal, olha, você deve inscrever. Ele é o canal da bênção. Aqui não tem outro assunto, a não ser assunto da Bíblia. Assunto de Cristo, assunto de Jesus, assunto de Deus, assunto do céu. Então é interessante, se você gosta disso, se você aprecia, vem comigo, você vai gostar. O nosso tempo aqui é pouco, a gente fica aqui coisa de 10, um pouquinho mais minutos, e no final ainda estou orando pela tua casa, pelo teu lar, pela sua família. Então eu conto com a sua companhia aqui comigo. Você pode deixar aí seu like, fazer o seu comentário, divulgar esse trabalho que é um trabalho inteiramente missionário. Então vamos lá, verso de número 11 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Observa que a, a causa, o prejuízo, o dano, foi por causa de um homem. Então, este homem chamado Adão é que causa todo o. A porta se fecha por causa de Adão. Estou falando da porta do céu. A ligação com Deus é fechada por causa de um homem. O pecado entrou por causa de um homem. O perdão veio pelo um homem. E é isso que Paulo vai tentar explicar para nós aqui. O mundo por um homem e pelo pecado, a morte. Assim também a morte veio a todos os homens. Por quê? Todos pecaram. E esta morte física, ela é a causa do pecado de Adão. Observa que quando Adão, que morreu com a idade de 930 anos, e depois veio o pecado, ali do capítulo 6 de Gênesis, diminuiu-se o tempo da vivência na terra. Deus trouxe para 120 anos. Depois o povo continua pecando mais. Aí o Senhor diminui novamente. Aí Moisés escreve no Salmo 90, dizendo que a vida do homem é de 70 e 80, pela sua robustez, pode passar. Mas, antes de ser destruído todos, antes desses privilégios ser mais cortados, privilégio de ter da vida, o Senhor envia seu filho para morrer ao resgate deste povo, para trazer não a vida para 70, 80 anos, 100 anos, não, mas para uma vida eterna.
uma vida para sempre. Então, Paulo está tentando trazer isto aqui nos seus argumentos, dizendo: mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. O verso 13: pois antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo. Não foi a lei que trouxe o pecado já existia. A lei, o que ela fez? Ela veio somente a mostrar: ele é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. A lei veio apontar. Verso 14: todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, mesmo aqueles que não cometeram pecado mediante a semelhança da transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Então, outra vez, para nós explicar melhor, o verso 14, todavia, a lei mostrou o pecado, no verso 13. 14, todavia, a morte reinou desde os tempos de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Observa que a morte reinou, independente de lei ou não. Veio até Moisés, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Moisés é um tipo daquele que haveria de vir. Moisés veio e a lei veio com ele para mostrar o pecado. O que haveria de vir é Jesus. Verso 15: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Isso é fato. Muitos morreram. Mas Paulo quer dizer o seguinte: mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar, verso 16, a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um homem. A dádiva de Deus, ela não pode ser comparada com a consequência do pecado de um homem. E ele segue dizendo: por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Aleluia, aleluia, aleluia. A dádiva, ela decorreu por muitas transgressões e ela trouxe justificação. A dádiva veio com Cristo. O pecado veio com Adão. O pecado veio com Adão. E muitos morreram por isso. Por esse motivo. Jesus trouxe a dádiva. E ele resgata muitos das transgressões. As transgressões, elas veio por Adão. E ele trouxe a justificação. E aí segue Paulo ensinando no verso 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, glória a Deus, Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou a condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida e todos os homens. Então, a dádiva do Senhor, a justificação do Senhor, ela resultou e trazendo vida para todos aqueles que aceitarem, que receberem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Logo assim como por meio de
Por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, para mostrar. Mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a graça veio acima, com o poder acima, com a ordem acima do pecado. E o verso 21 diz, a fim de que, assim como o pecado reinou a morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. É a vida eterna. Não é 50 anos, 70 anos, e nem 120 anos, e nem 900 anos. É vida eterna. Então a graça veio acima de tudo que veio do começo de Adão. Deixa eu te falar uma coisa. Não há outro caminho a dirigir. Não há outro caminho a andar. Não há outra porta a buscar. Precisa buscar Jesus Cristo. Precisa entender o que é Jesus Cristo. Precisa se agarrar e ter a intimidade com Ele. Precisa saber que Ele é poderoso. Ele não veio somente a salvação, que é a principal para nossas vidas, é primordial. Além de salvo, Ele ainda promete uma companhia fiel conosco nessa terra. Ele ainda abre caminho para os teus filhos passar. Ele ainda protege das pedras que caem à nossa direita, à nossa esquerda. Ele ainda segura a mão dos teus filhos. Ele ainda traz consolo para o coração. Esta graça salvadora, ela macanda súbia. Paulo diz o seguinte, a tua graça, o Senhor diz para Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Ou seja, esta graça, você surfa sobre ela, você anda sobre essa graça, você recebe esta graça e você vai vencendo de glória em glória, de vitória em vitória, não exentando, não tirando, não está acabando, não terminou as forças, as açoites, as angústias, as transgressões, as tribulações. Nós falamos isso no vídeo anterior, mas a graça não nos deixa pelo meio da estrada. A companhia dela é constante. Eu venho oferecer esta graça para a tua vida na manhã desse dia, que o Senhor te cobre, te guarda e te protege de uma forma poderosa, porque Ele é Senhor. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Querido Deus, bendito Pai, eu venho te louvar. Senhor, eu venho apresentar a todos, meu Pai, que encontrar esse vídeo, meu Pai. Que a tua mão continue, Senhor, abraçando. E que a tua graça, meu Pai, venha, Senhor, dar força, dar alegria, Senhor, dar contentamento aos corações, meu Pai, teus filhos. Pai bendito santo, aonde precisar que a tua mão seja alcançada pela restauração, pela provisão, pelo conforto, pelo consolo, se a tua mão conduzindo nesta manhã. Em nome de Jesus, aceita a minha oração.